precisa, irmão. No fim vai restar somente a caridade, mas nós ainda precisa desses dons. Vamos soltar aqui, vamos ver junto, irmão. Mas os ensinamentos o Senhor manda, irmãos, quando Ele dá a inspiração. Diante de tudo isso que nós temos passado, estamos sofrendo nesses dias, creio que as orações têm sido no número bem maiores perante o Senhor, não é? O povo tem buscado mais a Deus. E o Senhor Jesus, preocupado com isso, ensinou a oração aos discípulos. Como os irmãos podem ver no capítulo 6, salvo engano, de Mateus, ele ensina os discípulos a orarem. Porque cobraram o Senhor dizendo, João Batista ensina aos discípulos dele. Então ele ensinou os discípulos a oração. Como nós todos conhecemos, e todos os domingos são feitos, ou é feita a oração do Pai Nosso junto com as crianças. Mas o Senhor, nesse mesmo ensinamento aos discípulos, Ele deixou também um ensinamento, um conselho, que pouco se fala. Nós dificilmente vemos nos santos cultos algum conselho nesse assunto. Mas veio avante de falar com a Irmandade é sobre o jejum. O jejum, irmãos, é abstinência alimentar. No tempo de Israel, desde Abraão e de lá para cá, já também nos tempos de Israel, eles tinham como recomendação o jejum. Mas o que importa para nós é depois da vinda do Senhor Jesus, que em certa ocasião ele foi cobrado também pelos discípulos de João. E num dos evangelhos consta que eles chegaram no Senhor e disseram, Senhor, por que nós jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Ele falou, podem os filhos das bodas estarem tristes enquanto o esposo está com eles? Claro que não, mas dias virão em que o esposo lhe será tirado. Então aí eles jejuarão. Então aí ficou estabelecido que eles jejuariam. Mas então, quando ele ensinou a orar, ele ensinou também como proceder com o jejum. Porque já naquele tempo do Senhor Jesus, o povo, principalmente os líderes da igreja, do judaísmo, mostravam que jejuavam. Eles jejuavam e faziam transparecer a todos que jejuavam. Mas o Senhor Jesus reprovou essa forma de jejuar e disse, com respeito ao jejum, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas, que eles jejuam e demonstram a todos, pela cara deles, pelo rosto, pela feição, que eles estão jejuando. E com isso eles são, de certa forma, considerados, louvados pela atitude de estarem jejuando. Então já receberam o seu galardão. Mas vós, quando jejuardes, dizia, lava o rosto para não ficar desfigurado, não mostrar para as pessoas que vocês estão jejuando. Por quê? Porque o jejum, irmãos, ele é pessoal. O jejum não é sacrifício. O jejum é uma oferta que se faz a Deus, que se faz por várias razões. Pode ser por uma petição que deseja alcançar de Deus, pode ser também como uma ação de graças, uma gratidão a Deus por alguma coisa que a pessoa reconheceu de Deus na sua vida. Isso foi recomendado dessa maneira. Então, jejuar não é sacrificar. E o jejum, irmãos, ele é uma abstinência da alimentação, do manjar, mas também não é uma coisa que prejudique a saúde da pessoa. O jejum, ele não tem tempo definido. A pessoa pode jejuar um dia. O dia para eles contado era desde o nascer do sol até o pôr do sol. Era um dia, 12 horas. Então a pessoa fazia um propósito diante de Deus, por uma consagração, e ele deixava de comer. O Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Os irmãos podem ler nas Sagradas Escrituras que o jejum do Senhor foi o jejum de alimento.
Ele deixou de comer. Depois ele teve fome. Ele não teve sede, ele teve fome, porque ele tinha deixado de comer por 40 dias e 40 noites. E outros também jejuaram. De modo que o jejum, irmãos, ele faz com que a pessoa consagre a Deus o seu corpo, o seu viver. Ele se abstém daquilo que tanto ele gostaria. Porque chega a hora do café da manhã, o estômago pede pelo costume. Vem a hora do almoço, o estômago reclama e o cérebro aperta a pessoa para prover o alimento. E a pessoa não fazendo, ele está, de certa forma, irmão, submetendo o seu corpo a um condicionamento para uma maior comunhão com Deus. E a finalidade, irmãos, do povo até hoje, o povo de Israel, jejuar, nada mais é do que consagrar-se a Deus. Aproveitar o momento do jejum, a pessoa medita mais em Deus. De modo que não é proibido, não é pecado, não é contra a doutrina o jejum. E também não é a recomendação que fazemos para jejuar. Isto é oferta e consagração da pessoa para com Deus. Ninguém tem o dever e a obrigação de jejuar, mas tem a liberdade de fazê-lo quando sentir, consagrando-se a Deus. E se a pessoa fizer isso, deve ter o cuidado de não transparecer para que não haja um elogio de outras pessoas. Então a pessoa faz e fez aquilo propondo-se agradar ao Senhor, e o Senhor se agrada, sabe por quê? Porque quando o Senhor falou assim com os discípulos, que aqueles principais da sinagoga faziam, e dizia que eles já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa. Ora, se Deus recompensa quem jejua, é porque Ele se agrada. Porque se alguém não se agrada de um ato que alguém lhe faz, como é que vai recompensar? Ao contrário, vai reprovar. E Deus nunca reprovou o jejum. O Senhor recompensou aquele que jejuou, mas não o jejum como sacrifício, como obrigação, mas o jejum como uma oferta a Deus de consagração e de santificação. A abstinência, irmãos, que também pode ser de outros atos da pessoa, da vida da pessoa. Quaisquer atos que a pessoa tem como sendo alguma coisa de necessidade premente, mas que a pessoa propõe de manter-se sem praticar ou sem agir daquela maneira perante Deus por um espaço de tempo, não é sacrifício. Ele está oferecendo a Deus, irmãos, um louvor com este corpo, que pode acontecer também até na vida conjugal. Sempre que isto ocorrer, que seja de consentimento mútuo entre marido e mulher. Não dizemos que isto é um jejum, mas isto é uma oferta a Deus, de louvor e de consagração a Deus. Paulo mesmo recomendou isso aí, como fazer com os devidos cuidados e depois voltar à normalidade para não dar lugar às tentações da carne. De modo que fica, irmãos, esse esclarecimento sobre o jejum. Mas tem um outro detalhe. O inverso do jejum, Deus, no jejum, no caso do jejum, o Senhor se agrada e Ele recompensa a pessoa que assim o fizer. Mas aquele que comer demais, peca. Por quê? Porque o comilão e o beberrão não herdarão o reino dos céus. Porque é reprovada pela palavra de Deus a glutonaria. Glutão é aquele que come acima dos limites, come em demasia. Quem assim o faz, irmãos, isso aí é muito difícil ouvir nos santos cultos. Mas hoje Deus deu a graça, e interessante que veio isso avante. Num dos cultos passados, e quando eu estava adentrando aqui, um irmão, ancião de uma determinada congregação, disse: irmão, eu queria falar uma coisa com o irmão. Pois não, irmão. Falei: irmão, peça a Deus, a ver se Deus dá graça de falar sobre o jejum.
Aí eu disse para ele: irmão, é confirmação de Deus, porque hoje mesmo me veio avante isso o dia todo. Ele ficou todo contente. E hoje, conversando com outro servo de Deus, ele disse: irmão, já por esses dias também alguns irmãos falaram a mesma coisa. De modo, irmãos, que chegou o tempo então de se esclarecer a todos aquilo que muitas vezes nós não tivemos a oportunidade de fazê-lo nos cultos normais. E hoje, como nós não temos a testemunhança, aproveitamos este tempo tão precioso para trazer este esclarecimento a todos. Então, jejuar é agradável a Deus e dá recompensa. Comer demais, ser glutão ou comilão, isto é pecado diante de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, me parece que no versículo 21, o apóstolo Paulo reprova e diz que os que assim fizerem não herdarão o reino dos céus. Então os irmãos imaginam, digamos que nós vamos orar, e até vamos aproveitar a dar uma informação e mandar. Há lugares que nós vamos, às vezes depois do culto, nos chamam para estar ali. Irmãos, agora sobre o nós vamos jantar. Depois da janta nós oramos. Irmãos, apresentar o alimento é antes da refeição, não depois. Então há lugares que os irmãos perguntam: o que eu acho, irmão, acha melhor, orar antes ou orar depois? Então fica aqui esclarecido que se apresenta a alimentação em nossa oração antes de nós tomarmos o alimento. Isto é, vamos almoçar, então oramos antes, ou damos graças e pedimos a bênção de Deus antes de ingerirmos aquele alimento. Vamos jantar, a mesma coisa. Agora, irmãos, o que não fica bem é a pessoa que come demais. Digamos que à noite, o comilão, que come em demasia, depois vai deitar, pode até ter um problema de saúde grave e vir a sofrer consequências sérias. Se vai orar digamos duas pessoas, um está sem comer, mas está tranquilo, vamos orar, ele está em paz diante de Deus, seu corpo está perfeitamente normal, toda a energia do seu corpo está controlada dentro do seu organismo, inclusive o seu cérebro. Aquele que comeu demais, encheu muito o seu estômago, acabou de ajoelhar, debruça-se na beira da cama, se numa cadeira, debruça, fecha os olhos e apaga. Se não dormir, ele também não participa da oração. Por quê? A energia do corpo dele está concentrada ali em volta do seu estômago. Por quê, irmãos? Porque comeu demais. Além de não ter comunhão com Deus, faz mal ao seu organismo e pode até contrair uma enfermidade com isso. Então sejamos, irmãos, em tudo devemos de ter prudência. Prudência na alimentação, faz bem ao nosso corpo e não desagrada ao nosso Deus. A Irmandade perdoa de falar nestes assuntos que são de caráter particular, mas são coisas que estão nas Sagradas Escrituras e devemos de conhecer para o nosso bem. Deus seja louvado. Amém. Tá aí, meus irmãos e irmãs, o nosso caro irmão Salvador Bueno falando a respeito do jejum. Em Mateus 17, irmão, fala dessa forma aqui para nós, no versículo 19. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração, pelo jejum. Tá aí, irmãos, a palavra de Deus fala que muitos erram por não conhecer as Escrituras, irmãos. Erreis por não conhecer as Escrituras. Irmãos, nós ainda precisamos dos dons, irmãos. Os dons de expulsar enfermidade, dons de expulsar demônios, dom da caridade, que é o principal de tudo.
O nosso Senhor voltando, irmão, o dom de novas línguas vai estar cessado, o dom de expulsar demônio vai estar cessado, o dom de expulsar enfermidade vai estar cessado, mas para nós entrar no céu, vai restar somente a caridade. É como se alguém falasse assim para nós: esse dom não vai servir, aquele não sai. Você tem caridade? Você tem caridade, então você vai entrar. Entendeu, irmão? Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, irmão, nós precisamos dos dons. Nós temos que jejuar, orar, precisa do dom de expulsar demônio, o dom de expulsar enfermidade. E em primeiro lugar, o dom da caridade, que não adianta ter todos esses dons e não ter o dom da caridade, irmãos. Não adianta ter dom de novas línguas, dom de expulsar demônio, dom de expulsar enfermidade, e não ter a principal, que é a caridade. Nós devemos ter a caridade. Estão pregando por aí, irmãos, que nós não precisamos da caridade, nós não precisamos me perdoe, eu falei errado, que nós não precisamos do dom de expulsar demônio, nós não precisamos do dom de expulsar a enfermidade, que nós não precisamos dos dons de cura. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui em cima da terra, nós precisamos de todos esses dons. Em primeiro lugar, a caridade, né, irmãos? Os outros dons vão cessar. Vai restar só a caridade. Eu, por exemplo, eu congreguei em uma igreja. A primeira oração eu fiz pedindo a Deus que mandasse os dons para a igreja. Os dons da caridade, o dom de expulsar demônio, o dom de profecias. E na palavra eu fui repreendido, irmãos. O cooperador falou que não precisa mais de dons. O cooperador dessa igreja que eu congreguei falou que nós não precisamos de dom de expulsar demônio, que nós não precisamos de dom de expulsar a enfermidade, que nós não precisamos. Fui repreendido pela palavra. Mas a palavra de Deus fala: erreis por não conhecer as escrituras. Enquanto nós estivermos aqui na terra, meus irmãos e irmãs, nós precisamos, irmãos, nós precisamos desses dons. Como que nós vamos trabalhar entre a irmandade se nós não tiver o dom de expulsar o demônio, se nós não tiver o dom da caridade, o dom de expulsar a enfermidade, o dom de novas línguas? Como que não precisa mais desses dons? Então não precisa mais fazer busca de dons? Quantas cidades aí que está tendo busca de dons? Para Deus derramar os dons para a igreja? Não precisa mais então de ter dons? Não precisa mais fazer busca de dons? Nós precisamos, irmãos. Jamais nós devemos pregar que nós não precisamos mais do dom de expulsar o demônio, o dom de expulsar a enfermidade. Só vai restar a caridade, mas esses outros dons nós vamos precisar deles enquanto nós estivermos aqui na terra. E congregando, irmão, em uma igrejinha, Deus deu a primeira oração para me fazer. Eu fiz a oração, pedi a Deus que mandasse os dons para a igreja. O servo de Deus, ouvindo essa oração na palavra, me repreendeu na palavra. E pregou para a igreja inteira, dizendo que nós não precisamos de dom de expulsar demônio, que nós não precisamos de dom de expulsar enfermidade, nós não precisamos de dom de novas línguas. Então que não faça mais busca de dom na tua igreja, então. Não faça mais busca de dom na sua cidade, então. Porque já que vocês não precisam dos dons, que não faça, então. Aqui eu estou pregando com base bíblica. Muitos de vós erram por não conhecer a Escritura. Como assim não precisa mais de dons? Nós precisamos dos dons, irmãos. Principalmente o da caridade. Principalmente o da caridade. É por isso que quando o inimigo entra em alguém, vocês vão e não mandam embora o adversário. Vocês vão e não mandam, não tem capacidade de mandar o inimigo embora, repreender o inimigo. Porque vocês mesmo pregam que não precisa de dons. Como que não precisa de dons, irmãos? Em primeiro lugar, o da caridade. Nós precisamos dos dons. Isso aqui não é em geral não, irmãos. É só nesse lugar onde eu congreguei. Outro dia, eu fui orar aqui numa igreja, aqui Deus deu oração. Eu pedi para Deus que tivesse misericórdia na primeira oração. Que tivesse misericórdia das pessoas que estão paradas no meio do caminho, para que essas pessoas voltem. Na segunda oração, na oração final,
Eu também fui arrependido. Fui arrependido, o servo de Deus que fez a última oração falou que que os olhos do Senhor não estão sobre as pessoas que estão paradas. Que o Senhor não tem prazer em quem parou na beira do caminho. Se achando, batendo no peito, dizendo que é o santo, que é o melhor. Não, irmão, nós devemos orar para essas pessoas. Jamais nós devemos apedrejar. Jamais nós devemos mandar embora, irmãos. Jamais. Nós temos que orar um pelos outros. Aí, meus irmãos, Deus abençoe a toda a irmandade, a santa paz de Deus.